No céu, existe algo mais do que as estrelas. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. Outros moradores da região também veem a luz misteriosa e são atacados por ela. Ô, vizinha. Eu, hein? Vou dormir aqui embaixo. Brisa lá em cima, tá super de mosquito. Ó, amanheceu, a gente pega o rumo. Precisa chegar cedo em Alcântara. E aí, Zé? Vai dormir no cafofo? Vou arrumar meu campo por aqui. Precisando de um bom descanso hoje. Esse dia é cansativo. Esse foi. Até amanhã, eu vou prender a âncora. Até amanhã. Vocês guardaram o peixe, gente? Eu guardei aqui no chão. Olha lá, hein? Se ele acordar, me chama. Tu é muito aí, tô quebrado. Um dos pescadores está morto. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Airi e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado e na mesma noite e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Dezenas de pessoas entram em desespero. O medo do desconhecido provoca pânico. Aconteceu isso, de eu olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa, e direto na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo daquilo. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Fosse algum castigo, né? Para uma podia ser o demônio que estaria atacando os cristãos, mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrava pavor. Boa noite. O Linha Direta Mistério continua a série de reportagens sobre fatos estranhos que desafiam especialistas
e provocam medo. Hoje você vai conhecer uma impressionante história sobre discos voadores, numa região formada por 20 municípios, conhecida como Salgado, no litoral do Pará, no norte do Brasil. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante 4 meses, foi realizada a mais importante e sigilosa investigação feita até hoje no Brasil, a chamada Operação Prato. O nome Prato é o termo internacionalmente usado pelos ufólogos para designar disco voador. A Operação Prato foi, até onde se sabe, pelo menos até hoje, a única ocasião confirmada, documentada, em que uma equipe de militares das Forças Armadas de um país esteve envolvido diretamente num processo de aproximação, identificação e possível contato com seres não terrestres, não humanos, procedentes de outros pontos do universo. A Operação Prato é um dos casos mais fantásticos que tem na ufologia brasileira. O comandante da missão secreta era este homem, o coronel da aeronáutica, o Irangê Holanda Lima, que na época era capitão. Ele guardou um segredo durante mais de 20 anos. Mas em 1997, o coronel Holanda decidiu falar. Ele apareceu no programa Fantástico da Rede Globo e logo depois deu uma entrevista impressionante à revista UFO, onde contou detalhes da Operação Prato. Vamos à entrevista, coronel? Pai, o material que você pediu está tudo aqui. Essa é minha filha Daniela. Tudo bom? Como vai? Minha enteada Ana Paula. Tudo bom? Eles são Marco e Ademar, que são ufólogos. Só por curiosidade, coronel, por que o senhor resolveu falar só depois de tanto tempo? Se não contar o que eu vi, amanhã eu posso estar morto. E a história corre. O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas coisas. Mesmo antes da aeronáutica chegar ao local, nós já ficamos sabendo que a população estava assustada. O clima era de pânico. Se esses malditos chupa-chupa aparecerem, a gente acaba com eles. Ele que acaba com nós. Qualquer buraquinho que tivesse, aquela luz passava e eu atingia a pessoa. E a arma nossa aqui, já sabe que é pau, pedra, uma espingardadinha carregada pela boca. O povo vivia apavorado, porque esse feixe de luz noturno tinha já agredido várias pessoas. A comunidade toda se amontoava em 3 casas apenas. Ficava rezando, às vezes cantavam algumas canções religiosas. As pessoas em pânico, a unidade de saúde de Colares virou quase que um pátio dos milagres. Depois dos ataques a moradores, a única médica da região, doutora Velaide, tenta dar conta de tantos feridos. Doutora, ela não fala, ela não consegue andar. Doutora. Vocês são de onde? Nós somos de Candeuva, doutora. A senhora vai salvar a minha mulher, doutora? Olha ela aí, ó. Fica a mais de 100 quilômetros daqui. Olha só, olha pra isso, dona Velaide, o que é isso? Maria, vai lá pra frente atender as outras pessoas. Deixa que eu cuido dela, deixa que eu dou uma olhada. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado. Existiam sempre 2 orifícios paralelos
e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se 2 agulhas tivessem penetrado. Que as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Realmente eu fiquei espantado de ver o que eu vi naquelas pessoas. E o que seria o resultado da atividade dessas luzes, que eles chamavam de chupa-chupa. E virou chupa-chupa, por causa desse chupando o sangue, chupa-chupa. Dezenas de famílias deixam a cidade, inclusive algumas autoridades. A médica, o prefeito e o padre decidem ficar. Não posso fazer mais nada. Mas se eu fosse vocês, eu também ia embora daqui o mais urgente possível. Com licença, autoridade. E a população de Colares foi tomada por uma crise, talvez assim, de pânico. E a cidade entrou num processo de esvaziamento. O medo era de chegar a um ponto e de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos. E o que foi feito, coronel? Bom, a primeira providência foi mandar um grupo da aeronáutica ao local, tá? Para restaurar a ordem. E o senhor estava entre eles? Não. Nessa primeira fase eu estava em outra operação. Tudo bem. Nós estamos aqui numa missão para aeronáutica. Graças a Deus que vocês chegaram. Sargento, as pessoas estão desesperadas. A senhora quem é? Ela é a doutora Velaide. Eu acho que nós vamos precisar muito da senhora. E esse é o prefeito. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom, eu gostaria que os senhores explicassem pra gente o que está acontecendo exatamente. Eu só vou pedir um momentinho que a gente precisa montar o acampamento. Tudo bem? Vocês podem me acompanhar aqui na sombra? Pois não. De modo que algumas pessoas podem compartilhar, de repente, de uma situação emocional e essa situação emocional se propagar. Isso típico, por exemplo, é em casos de pânico dentro de um cinema, dentro de um supermercado, onde se avisa, de repente, que tem fogo, né? Então as pessoas, de repente, saem correndo, umas passam por cima das outras, há mortes, etc. E, de repente, o supermercado ou o cinema nem estavam pegando fogo.